Nós precisamos lutar pelos nossos filhos, né? Pelos jovens, para que eles estejam preparados para toda essa luta, esse mundo, as coisas que vêm para eles, que é que nem uma chuva, né? A Kelly está ali assim com os olhos, né, Kelly? Mas o Senhor vai nos capacitar, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ageu, irmãs, no capítulo 1, página 1223. Esse ano, o Senhor nos deu uma direção para o Grupo Pérolas, né? Nós vamos ter uma sequência de ministrações. Então, vai ser muito importante que você possa participar de todas elas, porque vai ser uma sequência. Nós vamos trabalhar um livro, né? Eu vou colocar depois no grupo esse livro, quem quer pode adquirir, deve, é maravilhoso. Vai ajudar muito, muito no crescimento espiritual de vocês. E ele fala das nossas paredes emocionais. Então, esse ano, nós vamos trabalhar a nossa casa. A nossa casa. O nosso coração. Amém? Então, cada ministração que vai ter vai ser a ministração sobre uma parede falsa que, às vezes, está ali na nossa casa. Sabe quando a gente está precisando de uma reforma? Pergunta para quem está do teu lado aí, a tua amiga. Assim, está precisando de uma reforma na tua casa? Tá, né? Aí, se você disser assim, não, né? Reforma até não, mas a gente vai tratar também da decoração interna dessa casa. Aí a gente vai contar lá, né, com um designer interior assim bonito, né, Betina? Betina é arquiteta, eu disse para ela, eu quero que tu me dê ideias. Porque o Senhor nos deu uma casa, mas às vezes a nossa casa está atiradinha, né? Ou tem uns cantinhos da nossa casa que a gente transforma em sala de jogos, vocês conhecem? Pega e joga tudo para lá e tranca a porta. E a gente não sabe por que a gente, às vezes, está se sentindo mal. Que as coisas não estão dando, que a gente não tem prazer, às vezes, de estar na própria casa. Ou quando a gente não cuida da nossa própria casa e acaba habitando na casa do outro. E aí você tenta lá fazer uma decoração na casa do outro e ele não gosta do teu estilo. O estilo dele é moderno, o teu é rústico. E ele diz, não mexe aqui, e a gente quer mexer. Então, as únicas modificações que você vai poder fazer é na tua própria casa. Então, assim, vai ser muito importante. Aí eu penso assim, muitas vão dizer, tá, mas e quem não tiver na primeira ministração, que hoje a gente vai dar só uma introdução, como ela não vai poder vir na segunda? Claro que você não vai perder, né? Mas você vai ir atrás da primeira, da segunda, daquela que você não, porque vai ficar gravado. Amém? Mas o importante é que esteja, porque depois a gente vai ter um momento de oração, da gente orar uma pelas outras. Porque a intenção do coração do Senhor é que a gente se ajude, né, irmãs? E aquilo que uma já sabe como mexer na jardinagem, a outra sabe uma paleta de cores melhor, sabe? Para dar uma dica e vai ajudando com que a gente vá conseguindo organizar nossos pensamentos. Tem até profissional hoje que, como chama, que ela vai na casa para ajudar? Ui, isso é chique demais, gente. Então, é mais ou menos isso que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração. Amém? Então, hoje, nós vamos, depois, né, a Betina vai estar providenciando para nós, nós vamos colocar uma placa, assim, em obras, para melhor atendê-lo, você vai dizer. Amém? Em obras, sob nova direção. O Senhor vai assumir agora, em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos olhar aqui o Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o 11. Mas, antes de ler o Ageu, eu quero ler uma pequena historinha
aqui do livro, é bem pequena mesmo, mas eu peço que vocês prestem atenção. Diz assim: um amigo me contou a história de um pássaro que entrou na residência de uma família, ao cair pela chaminé da lareira durante a noite. Na manhã do dia seguinte, a família encontrou a assustadora criatura, preso por paredes e aparentemente ameaçado pelos monstros que de repente surgiram na sala. O pássaro, aterrorizado, voou na direção da luz da manhã que inundava a sala através da grande janela. Mas bateu na parede de vidro e caiu de volta na sala. Procurando não causar nenhum dano ao animal, a família tentava pegá-lo e soltá-lo pela porta. Mas, em todas as vezes, ele se levantava em pânico e voava em direção ao sol, batendo novamente no vidro. Isso aconteceu por diversas vezes, pois a pobre criatura simplesmente não conseguia ver a barreira que a impedia de alcançar o que parecia ser a gloriosa liberdade. A primeira reação a essa história é pensar que o pássaro deveria ter aprendido a lição da primeira vez que atingiu o vidro. Por que ele continuava voando na direção da mesma barreira, vez após outra? Você não se sentiu um pouco esse pássaro? Eu, logo que li isso aqui, eu me vi. A gente levanta, né? Vai e pã na barreira. Cai, se recompõe, e para onde a gente volta? Para o mesmo lugar. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não consegue discernir a barreira que a gente está batendo. A gente não consegue ver que aquilo ali é uma barreira de vidro e que, vez após vez, eu estou indo no mesmo lugar. Mas não é questão de que eu sou teimosa ou que eu sou... Não, a gente ignora aquilo. É por isso que o Senhor diz, eu vim te trazer luz. E é isso que o Senhor vai começar a nos mostrar. Quais as paredes que estão nos prendendo? Quais as barreiras que a gente não está enxergando, mas que a gente, vez após vez, dá contra ela e se machuca mais ainda, né? E, ao ler esse capítulo desse livro, ainda ele fala que as paredes, diz assim, ó, mas, para ser bastante franco, muitos de nós costumam bater em paredes, cair para trás, se recompor e então caminhar outra vez bem na direção delas. Essas são paredes da culpa e da vergonha, da raiva e da amargura, da preocupação e do arrependimento, do medo e da ansiedade. E por aí vai. Eu lembro que, numa fase da minha vida, o Senhor estava ministrando para mim que eu devia perdoar, mas perdoar, para mim, era uma situação muito difícil. Porque eu tinha algo muito forte dentro de mim, chamado razão. A razão, para mim, era a razão. Se tinha razão, não adiantava. Eu não conseguia ver que a razão era uma parede para mim. Então, toda vez que eu era ofendida, eu reagia da mesma forma. Com ressentimento, com vingança, me fechando e com mágoa. Aí eu me recompunha, né? Me levantava daquela situação, vinha uma próxima situação. Do que a Andréia fazia? A mesma coisa de novo. Quando era ofendida de novo, eu me vingava, eu me amargurava e voltava sempre a ter o mesmo procedimento. E, irmãs, eu não fazia isso porque eu gostava, viu? É porque eu acreditava que aquela era a melhor atitude que eu poderia ter. Eu ainda pensava assim, eu tenho que me respeitar. Eu tenho o meu orgulho, eu dizia. E defendia ele. E eu voltava aquilo. Só que cada vez eu me machucava mais, me frustrava mais. E eu estava num ponto, porque daí eu dizia assim, ó, eu não entendo, eu não consigo sarar essa e já vem a próxima. E eu pensava, eu nunca vou me curar, Deus. E aí eu lembro que, nessa época, o Senhor falou comigo e disse assim, se repetirá até que você tenha uma atitude diferente. Entrei em desespero. Eu disse, mas eu não sei ter atitude diferente.
Mas daí eu fiz a pergunta mágica: o que eu devo fazer? Foi daí que eu fui encontrando na palavra o conselho de Deus de como eu deveria agir naquela situação. Do que era a razão? Que eu tinha que fazer escolhas. Eu tinha que sair em paz ou sair com a razão. Eu tinha que ganhar o relacionamento ou ganhar a razão. Eu tinha que escolher. E cada vez que eu me levantava, eu entendia que aí tinha aquela barreira. Então, eu retrocedia e dizia: Deus, o que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Porque é como um processo de demolição, né? Vai demolindo. De repente, tu olha ao teu redor, está cheio de escrombo, assim, né, de coisa. Mas tu já quer edificar. Dá para fazer isso, Betina? Não, né? Tem que chamar o quê, Betina? Um papentulho, né? E botar tudo aquilo para dentro e dizer: leva embora. Para depois eu pensar em construir em cima de um alicerce limpo, sólido, e entendendo que eu tenho que seguir um projeto para aquela construção. Amém? Então, olha o que diz aqui em Ageu. Capítulo 1, versículo 2 diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui o Senhor estava dizendo para eles assim: vocês têm que edificar a casa do Senhor. Na época era o templo físico, mas nós sabemos que o templo do Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí o que o Senhor diz aqui? Não é tempo de habitardes em casas apaineladas enquanto essa casa permanece em ruína. O que ele quer dizer? A gente, às vezes, pensa que precisa de muitas coisas. E a gente vai em busca de muitas coisas. Eu preciso de roupas novas, eu preciso viajar, eu preciso de mais atenção disso, eu preciso de uma cirurgia plástica, eu preciso de alguma coisa que me sacie, né? Que me modifique, às vezes, externamente, que me dê prazer. Isso são trazer coisas para casa, sabe? Sabe juntar potinho? E coisinha que nem precisa? E traz, e não traz satisfação? Enquanto o Senhor está dizendo: você tem que edificar a tua alma. Irmãs, nós estamos num tempo que, se eu perguntar para as pessoas, para vocês aqui, qual é o teu sonho? O que você mais sonha, muitos vão dizer: não sei. Ou não adianta eu sonhar. Uns vão dizer: eu tenho sonho, mas não tenho como colocar em prática. Isso é bobagem. Se eu disser: você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida, que Deus tem uma vida em abundância para você, o que você é dentro da sua casa, você vai dizer: eu? Dentro da minha casa? Sei lá. Às vezes a gente se sente empregado da casa.
a psicóloga da casa, ou sei eu lá o que da casa, menos a esposa, a mulher virtuosa, aquela, né? A minha casa. Por causa de uma coisa. Essa casa ela só tem sentido, porque lá no Salmo diz, se o Senhor... Vamos abrir, marca o Ageu aí, mas vamos abrir. Nós temos que anotar essas passagens. Salmo 127. Página 850. Vamos orar, ler juntas o versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só, uma coisa muito interessante. Deus é o grande arquiteto. Amém? Ele fez uma planta e ele tem um projeto. Ok? E dentro dessa planta e desse projeto, ele disse, vai e construa essa casa assim. Aí, todo arquiteto deve amar isso. A Betina vai dizer. Ela traz a planta e diz lá para o mestre de obra, é assim. Ele, mas eu acho melhor fazer de outro jeito. Aí a parede sai torta. Aí a disposição dos cômodos não fica bom. Aí chega o arquiteto e diz, mas eu dei a planta, tu não seguiu a planta. Mas só que eu achei melhor fazer do meu jeito. A culpa é do arquiteto. É de quem não seguiu o projeto. Entende? E é por isso que o Senhor disse, eu tenho um projeto para a tua vida. Irmãs, o projeto que Deus tem para nós não é um projeto de religião. Amém? Não é que você seja uma religiosa. Agora eu vou orar o tempo inteiro, vou estar na minha casa, não posso mais sair, não posso mais olhar para o lado, não posso usar isso, não posso fazer... Não! Deus não está te chamando a práticas. Deus está te chamando a um relacionamento com Ele. Com aquele que te criou e tem um projeto para te mostrar. Deus tem sede de mostrar isso para o homem. Ele tem que entender que quando Deus fala de vida, Ele não está falando de vida religiosa. Ele está falando de andar com Ele. De eu entender o porquê que Ele manda que seja construído assim. Deus seguiu o projeto. E a Bíblia traz o projeto de como eu devo edificar. Aí a gente edificou várias paredes fora do projeto. Né? Aí como é que a parede fica? Aí eu acho que dá para cantar aquela musiquinha, né? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Porque ficou totalmente fora do projeto. Daí o Senhor vem e diz assim, olha, não dá para aproveitar. Eu não posso me responsabilizar por algo que eu não fiz. Mas eu me responsabilizo pelo projeto que eu te dei para seguir. Esse eu me responsabilizo. Aí a gente, às vezes, quer que o Senhor abençoe o projeto aquele torto, sabe? Não vai fazer. Então, por isso, ele diz, não adianta... Olha só o versículo 2 do Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Porque sem o projeto, a gente se esforça muito, mas o resultado não satisfaz. É o que diz aqui, ó, no Ageu. Vamos voltar para lá. É o que ele diz aqui, ó. Vocês têm recolhido, têm tido colheita, mas quando vocês comem, vocês não têm satisfação. Vocês têm o que se vestir, mas vocês não se sentem aquecidos.
Vocês bebem, mas continuam com sede. Entende? Aí é aquela coisa que muitos dizem, né? Eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Porque não é o tudo que te faz feliz. É a única coisa que traz a felicidade para a gente, que é a presença de Jesus nas nossas vidas, que é esse relacionamento com Ele. Precisa o mundo inteiro, irmãs, com toda a tecnologia, entretenimento, com tudo, para saciar um coração que não tem Cristo. Você entende? Aí, quando você começa a se relacionar com Ele, você vê assim, uma coisa só era necessária. E era conhecer esse projeto, seguir o projeto, para viver os planos de Deus. Amém? Aí ele diz aqui que a gente pode ter coisas, mas satisfação e vida só com Ele. Amém? Aí diz, quando você recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. O pastor Celso diz assim, o salário não chega até o final do mês, né? O mês é maior que o salário, sabe? Aí a gente diz, mas eu ganho, eu tenho dinheiro, eu tenho minhas rendas, como é que não vai? Eu não consigo. Parece que eu ganho aqui, e daí dá uma doença, eu gasto lá, quebra não sei o quê, acontece um episódio, lá se vai todos os meus planos. Porque o Senhor está dizendo, inútil será. Inútil será. Você pensa que vai colocar a mão, e aquilo escapa de você. Porque, irmãs, tudo nos céus e na terra correspondem a Jesus. Em Efésios diz que Deus fez convergir em Jesus todas as coisas. Sabe o que é o mistério da convergência? É que existe um ponto de convergência, e nesse ponto tudo se une. Amém? Esse ponto chama-se Jesus. Então, tudo converge para ali. Quando não converge para Jesus, sai da ordem. Está, mas não cumpre propósito. Você entende? Então, eu tenho a roupa, mas ela não cumpre o propósito de me aquecer. Eu tenho dinheiro, mas ele não cumpre o propósito de edificar. Eu tenho a comida, mas ela não cumpre o propósito de me saciar. Eu tenho o que beber, mas não cumpre o propósito. Eu tenho um casamento, mas não sou feliz com aquele homem. Eu tenho filhos e eles me incomodam. Não sei lidar com eles. Eu tenho um lar. Eu tenho um carro, mas eu não aguento sair no trânsito. Sabe? Nada cumpre. Porque todas as coisas foram criadas para responder a Jesus. É por isso que o homem no Éden tinha a imagem de Deus. Quando a natureza olhava no homem a imagem de Deus, a natureza se curvava a esse homem. Amém? Quando a natureza olhou para esse homem e não viu Deus nele, aí a terra começou a dar espinhos, e a terra não respondeu mais a esse homem. Porque não vê nele a imagem do Senhor. Então, nessa reconstrução, o Senhor quer restaurar a imagem dele no meu e no teu coração. Para que tudo que anda ao nosso redor olhar para nós, diz assim, mas, nossa, você está tão diferente, né? Você está falando diferente, o teu olho tem um brilho diferente, tem algo diferente em ti. E aquilo que é o diferente, que é Cristo, Ele traz todas as coisas para corresponder. Então, sem Ele não tem sentido. Com Ele, todas as coisas fazem sentido. Mas isso não é doutrina, isso é experiência. Você vai ter que experienciar lá na tua realidade, lá na tua casa, lá na tua vivência, que Jesus é vivo e é real, irmãs. Vivo e real. Não é um conto, não é uma doutrina, não é uma historinha. Ele é uma pessoa, ele é um ser que está contigo. Amém? E quer que você o conheça. E tem para você a paz para lidar com todas essas coisas. Porque ele aprendeu a lidar com todas essas coisas. Amém? E olha o que diz aqui, no versículo 7, uma coisa muito importante. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o quê? Ai, aí está uma coisa meio chata de fazer, né? A gente não quer olhar para trás.
Mas eu quero dizer para você que a maioria das paredes enganosas que está no nosso coração tem raiz aonde? Aquilo que a gente diz assim, né? Já superei. Não, nada a ver. Só que está lá. Amém? Número 2. Olha para o vosso passado e revisa o teu relacionamento com a tua mãe. Amém? Lá da raiz da tua mãe, do teu pai, como tu te relacionou? Como tu lidou com os problemas? O que você quis ensinar para ela que ela nunca aprendeu? Vocês me entenderam, né? Porque a gente cresce fisicamente, mas a alma fica presa nos traumas. E a alma presa lá nos traumas, ela não cresce. Ela tem reação infantil, porque eu não resolvi. Então, tem gente casada com a mãe, de forma masculina. Tem mulher casada com a mãe em forma masculina. Achou no marido a pessoa da mãe. E aí botou um projeto. Agora eu venço. Porque a mulher transforma o homem. É ou não é? Nunquinha mesmo. Mas tenha certeza, você está tentando resolver o passado da tua casa, no teu casamento, pelo amor de Deus, larga isso de mão. A tua vida é a tua. A da tua mãe é a da tua mãe. Por isso a Bíblia diz, deixai o homem, então se unirá à sua esposa. Eu não posso carregar o pai e a mãe junto. Não posso. Eu não sou a solução da minha mãe e do meu pai. Não, o meu marido não é o meu pai, nem a minha mãe. Mas eu estou ali ainda com as birras da infância. Repetindo coisas, você entende? Tem coisas que a gente diz mesmo assim, por que ele fez isso? A primeira coisa que a gente lembra, minha mãe era assim. Meu pai fazia assim com a minha mãe. É ou não é? Isso é sinal que eu estou repetindo e repetindo. E Deus está dizendo, a gente vai mexer, irmãs. Eu estou falando isso porque o propósito das ministrações, o que a gente orou e o que o Senhor mostrou, Ele quer nos libertar desse passado. É por isso que Jesus pode fazer isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele pode ir comigo, dar a mãozinha para Ele, e Ele diz, vamos descer no Vale da Sombra da Morte? Aonde que é o Vale da Sombra da Morte? Eu quero te mostrar umas coisinhas que tu acha que não tem, mas eu vou estar contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam. E a gente entra e diz, eu não quero ver. Né? E o Senhor diz, mas, por favor, vai ter uma mesa preparada para ti na presença dos teus inimigos. Que inimigo? Aqueles que eu considerei. Sabe aquelas frases? Nunca ninguém vai fazer isso comigo. Quando eu crescer, jamais isso acontecerá na minha casa. Lembram? Isso tudo a gente reproduz na fase adulta. Às vezes eu estou lutando e vivendo uma vida que não é minha, não é tua. E você nem sequer conheceu ainda a vida que Deus tem para ti. O projeto que Deus tem para ti, maravilhoso. E muitos desses projetos, Ele disse, eu vou fazer de ti a restauradora do teu lar. Da tua casa, aquilo que teu pai não aprendeu, a tua mãe não aprendeu, você vai aprender e vai fazer. Você vai ser usada para ser restauradora de brechas, reparadora de veredas. Irmãs, nossas feridas, tem que brotar cura delas. Amém? Esse é o único sentido que nem as de Jesus. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. E o Senhor quer trazer cura para o nosso lar. Quer trazer cura para as nossas vidas. Mas a gente tem que soltar, sabe? Esse passado. É por isso que Ele diz, vai, Israel, olha para o teu passado, considera. A vida que você está vivendo não é a que eu tenho para ti. Você está enchendo essa casa de um monte de coisa, às vezes, para provar para a mãe, para o pai, para o familiar, que você venceu. Eu já vi gente fazer curso e aprender coisas só para dizer para o pai que ele conseguiu. Aí eu disse, mas e tu gostava disso? Não, mas provei.
Se tu gastou 3 anos da tua vida para provar para o pai que tu vencia, não era necessário, minha filha. Era só dizer para ele, eu não gosto. O Senhor tem uma oportunidade para você. Aí você pode dizer, mas porque tu não sabe o dano que me causaram. E foi grande. Eu sei, eu já argumentei isso com Jesus também. Eu já disse, Senhor, se o meu pai tivesse, eu não precisava passar por isso. Aí sabe o que o Senhor me disse? Ele disse assim, Andréia, eu sou o Cordeiro que substituiu os pecadores. Mas não foi só tu que eu substituí o teu pai também. E eu estive no lugar dele, aonde ele não podia estar. Eu sou agora o teu pai. E o Senhor me perguntou, tem te faltado algo? Eu não tinha argumento. Aí o Senhor disse, não te preocupa, quando tu falhar como mãe, eu vou estar no lugar para me suprir a vida dos teus filhos. Porque vocês são falhos. E vocês não podem viver na falha dos outros. Vocês têm que viver na esperança do Cordeiro de Deus. Vocês têm que viver na esperança daquele que supre o que o outro não fez. Porque eu não posso viver na falha dele, porque eu não vou ter esperança vivendo na falha dele. Então, se alguém falhar, a minha vida está quebrada. É como se José, sabe José do Egito, dissesse, pronto, meu sonho acabou, porque meus irmãos me venderam como escravo. Meu pai não foi suficiente líder para perceber que meus irmãos eram corruptos. Agora, olha aí, estou vendido como escravo, acabou o sonho. Foi isso? Não. Aquele menino creu na promessa. E mesmo sendo vendido como escravo, que os irmãos dele causaram dano, Deus tirou ele da escravidão, jogou na cadeia, tirou da cadeia e colocou como governador do Egito. E ainda disse, agora eu vou trazer os teus familiares para que você abençoe eles. Isso é Deus. Amém? É o dia que você olhar para trás e pai, mãe, eu sei, vocês não tinham condições de me amparar. Mas agora eu conheço alguém. Eu conheço Cristo Jesus, que me ampara, muda a minha vida, e eu ainda quero ser canal de bênção para vocês. Reparar aquilo que a minha geração fez, para que a próxima geração seja abençoada. Não tenha mais que passar por isso. É para isso que Jesus nos chama aqui, irmã. É por isso que Ele diz que te faz coluna da tua casa. E muitas vezes a gente está sendo esmagada pela dor, porque ela é grande, ela é real. Mas o Senhor diz que Ele cura as minhas dores, que Ele leva as minhas dores, que Ele me dá sabedoria. E realmente Ele dá força, a gente não sabe de onde vai sair. E às vezes Ele nos ergue e dissipa. E Ele está muito além daquilo que eu posso pensar e das limitações que os homens possam colocar. Salmo 27, sem desmarcar Ageu, vamos abrir lá. É página 761. Vamos orar, ler? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos parar aqui só um pouquinho. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãs. Ó. Ele diz aqui que ele pede para o Senhor para que ele possa morar na casa do Senhor. Você entende que quando Jesus uniu a vida dele com a nossa, ele cobriu a nossa humanidade com a divindade dele? Você entendeu? Então, tem uma parte dessa casa que é divina e uma parte que é humana. Então, Davi diz assim, ó, Senhor, quando eu estou na minha casa e encontro dificuldade, eu posso ficar um pouquinho na tua? Aí ele disse, sim, vem cá se restaurar. Aí ele entrava para o Espírito, entendia tudo. Aí, enquanto isso, o Senhor dizia assim, Davi, eu estou à porta e bato. Tu deixa eu entrar na tua casa e cear contigo? Entra, Senhor. Vamos comer, vamos sentar à mesa, olhar um no olho do outro, comer do teu pão, da tua verdade. Aí eu fico forte, eu consigo organizar minha casa, eu posso me ocultar e me acolher na tua casa, e assim eu posso enfrentar o mundo. Assim pode um exército se levantar contra mim, e eu não temerei. Amém? Porque ele tinha um lugar para correr. Eu disse aqui no início que, às vezes, a gente abandona a nossa casa e vai morar na casa do outro. Né? Ou seja, eu vou entrar lá na Carol. Ô, Carol, acho que eu vou fazer umas mudanças aí. Aí a Carol diz assim, pelo amor de Deus, né? Me deixa. Me achou, me perde. Né? Porque a gente quer mudar o outro. E esse desejo de mudar o outro, o Senhor quer dizer, é o desejo que tu tem de você ser mudado. Só que na batalha de te mudar, tu é vencido. Então, tu desiste. Daí é mais fácil tentar mudar o outro. Porque daí, se o outro não muda, o que a gente diz? Pessoa endurecida. Esse aí, meu Deus do céu. É parecido com o pai dele, com a mãe dele, com o parente. Não sei, a gente vai copiar alguém, né? Mas a gente está dizendo aquilo para nós mesmos. Porque quando a gente tenta fazer mudanças na gente, a gente não consegue, porque a gente acha trabalhoso, difícil, não quer mexer. Irmãos, eu lembro esses dias, eu fui fazer uma limpeza lá em casa. Tem coisa mais chata do que mexer nas gavetas? De onde surge tanta coisa, me dizem? É papel que a gente não sabe de onde que sai. Quem guardou isso aqui, a gente diz, né? Notinha. De 1900 e não sei quantas a gente tem guardado. Porque a gente vai deixando nas gavetas, vai deixando nas gavetas. Mas o Senhor chega e diz, vamos limpar as gavetas? Vamos limpar as gavetas. O Espírito Santo fica ali insistindo até que a gente coloque a mão e faça as mudanças e a organização na nossa casa. Então, a única casa que eu posso correr para habitar e me sentir segura é a do Senhor. É quando eu entro... eu me sinto em casa, eu me sinto acolhida, eu me sinto aceita, eu me sinto devolvida. E aí eu ganho coragem de colocar a ordem na minha casa. Amém? E aí é que vem essa coragem que pode estourar a guerra, como disse Davi, mas ainda assim eu terei confiança. Agora vamos aqui no versículo 8 em diante. Eu vou ler, as irmãs acompanhem. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, e não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Vamos orar, ler? Por quê? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? Aqui não está a resposta do Senhor? Eu sou o cordeiro no lugar deles. Olha para a irmã que está ao teu lado e diz assim, ó, o Senhor te acolheu. Amém? Você é filha dele. Às vezes a gente chega na capa e está com dedos, né? Não sei bem como falar, não construí uma comunhão com ele. Você é filho, você está em casa.
precisa se sentir à vontade. Ah, mas e se eu falar alguma coisa que possa ser errada? O pai corrige. Amém? Mas corrige como um pai amoroso, paciencioso. Não como alguém que quer punir, mas como alguém que quer ensinar. Amém? Aí ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Mas mesmo depois de Davi ver isso, falsas testemunhas, pessoas que respiram crueldade, passar por tudo isso, mas ele estava em comunhão com Deus. Então, no 13, ele pode dizer, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a esperança de ver algo bom, entende? Porque, às vezes, esses confrontos com essas pessoas que passam pela nossa casa, pela nossa vida, e deixam tudo em desordem e vão embora, e não dão uma mãozinha para colocar as coisas no lugar, a gente diz, eu não acredito mais no ser humano. É ou não é? Mas porque a gente não deu aquela fugida para a casa do Senhor. E disse, Senhor, guarda um coração, da onde procede as fontes da vida, para que eu ainda possa olhar e crer que eu verei a bondade do Senhor nas terras dos viventes. Amém? E ele diz no 14, espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Aí ele entende que não adianta ele adquirir muitas coisas, ele tentar muitas coisas, ele se esforçar para ser feliz. Ele precisa ter comunhão com o Senhor. Deus quer que a gente olhe para o nosso passado para a gente conseguir enxergar o nosso futuro depois, irmãos. E viver o nosso presente, entende? Então, se prepare, nós hoje começamos uma viagem que a gente, em vez de levar bagagens, a gente vai se ver livre de muitas bagagens. Tem um programa que diz, menos... Ah, vocês também, ó. Menos é mais, né? Nós vamos nos livrar de pesos, de cargas que não são nossas. Amém? Para poder, então, olhar e ver aquilo que Deus nos deu. Aí você vai dizer, agora eu quero viver. Eu quero ter alegria de viver. Você perdeu a alegria de viver, essa vida não é tua. Porque a vida que Deus deu para ti, você quer viver. Amém? Tenha certeza disso. Até as dificuldades que Deus te dará, você vai dizer, eu enfrento, que nem Davi disse, minha guerra. Mas eu vou viver, porque eu vou viver a vitória também, que foi designada para a minha vida. Mas se você está desistindo dessa aí, é porque era para desistir mesmo, porque não é tua. Mas Deus tem vida em abundância para te mostrar. Então, eu creio que Deus quer nos unir. A partir da próxima ministração, a gente vai começar com as paredes específicas, trabalhando. Irmãs, vai ter assim, ó, nós temos, no final do livro, tem questionário, tem perguntas para a gente poder retomar o tema, sabe? A gente vai tentar bater cópia ou pelo WhatsApp, alguma coisa a gente vai fazer, para que você possa levar na semana que não tem administração para trabalhar isso em casa. Nós vamos ser zelosas com aquilo que Deus vai nos dar. Retomar os versículos. Separa um caderno bonitinho, sabe? A gente que é mulher adora, com topzinhos, né? Assim, né, Betina? Umas canetas bonitas, umas coisas. Ela me deu uma caneta assim, ó, que fica rosa, assim, ó. Aí a gente pode grifar, a gente pode fazer, mas anotar. Isso, fazer uma lista. Isso eu tenho que jogar fora. Isso eu preciso dar uma melhoradinha, mas posso manter. Vou aperfeiçoar. Mas isso eu tenho que me desfazer. E traga essa lista para a presença do Senhor. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. Mas nós precisamos ser zelosas nisso. Amém? Anota a palavra, coloca sempre a palavra junto do lado ali. O Senhor disse, é inútil eu fazer isso com as minhas mãos. Porque tem uma vozinha que diz, vai lá e diz, vai lá e faz,
vai lá e faz isso. Não tem? Aí a gente diz, o Senhor mandou eu esperar nele. Eu estou em obras. Você não está vendo a placa? Estou em obras. Está sob nova direção essa casa. E breve a gente vai atender vocês melhor. Porque as pessoas dizem assim, às vezes eu não estou vendo transformação em ti, estou em obras para melhor atendê-lo. E aí o Senhor vai fazer essa transformação. E no final dessas ministrações, todas, eu acho que vai ser lá, já no mês de junho, julho? Junho? Julho? Aí nós vamos ter assim, uma reunião para nós compartilhar testemunhos daquilo que Deus fez. De quanto a gente se livrou dessas bagagens antigas. Amém?